As obras literárias têm algumas características que são importantes da gente lembrar na hora de interpretar esse tipo de texto. Por exemplo, toda obra literária é uma obra de ficção, então a ficcionalidade está presente ali. Também a subjetividade, que é a questão das ideias do próprio autor que são colocadas ali, então são expostas dentro daquele texto. Outra questão muito comum nas obras literárias é a plurissignificação, ou seja, usar palavras que tenham mais de um sentido para provocar ali então um efeito estético e até mesmo de sentido no leitor. E por fim, até mesmo por conta dessa questão da plurissignificação, os textos literários são carregados, recheados de figuras de linguagem. Uma dica importante para interpretar um texto literário é conhecer o autor, saber quem ele foi, qual era a profissão dele, qual que era o lugar que ele ocupava dentro da sociedade. Também é bom pesquisar e até mesmo ler outras obras daquele mesmo autor. Esses autores geralmente eles trazem uma linha de raciocínio muito comum, muito perene, e isso vale a pena, então, ajuda muito conhecer mais de uma obra do mesmo autor. E, por fim, analisar o contexto histórico, a época que esse autor viveu e quais foram as influências filosóficas, sociais, políticas e religiosas por que passou aquele indivíduo. É importante também observar quais são os temas, qual o tema daquela escrita. Geralmente, os chamados temas universais vão estar presentes numa obra literária. Por exemplo, em Dom Casmurro, a gente tem o tema do ciúme, que é uma coisa que todo mundo sabe o que é e que naquele livro, naquela obra, naquela história, adquire uma função muito importante para o desenrolar do enredo. Também ficar atento à linguagem daquela obra literária. É uma linguagem mais formal? É uma linguagem coloquial? É uma linguagem erudita que pouca gente conhece? Ou ela é uma linguagem regional, mais comum em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos? Por fim, você tem que olhar também quem são os personagens e os narradores. Esse narrador, ele participa da história ou ele somente observa? É um narrador observador ou é um narrador personagem? Isso ajuda muito também na compreensão. Além disso, é importante ficar atento à cronologia, ao desenvolvimento do tempo. É uma cronologia linear ou a história é contada um pouco no presente, um pouco no passado, um pouco no futuro e vai tudo se misturando? Então, a linearidade cronológica é importante de ser observada também. E por fim, não force a barra se o livro estiver muito difícil, se a leitura estiver sendo desgastante para você. Faça sempre pequenas anotações para se lembrar de uma coisa ou de outra, de um personagem ou de outro. Procure ler boas edições que tragam introduções boas e aprofundadas sobre o autor e sobre a história. E por fim, evite pequenas interrupções para olhar no dicionário, atender o telefone ou outra coisa. Leitura exige dedicação e tempo.